ontem nós olhamos para Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante, sobre quem é esse Jesus, o que Ele fez por nós, e porque não há outro além dEle, capaz de romper com o nosso passado, dar um novo sentido ao nosso presente e uma nova expectativa futura. Então hoje eu quero voltar para o início do capítulo 1, ali de Colossenses, e eu quero ler do verso 1 ao verso 12. Colossenses, capítulo 1, verso 1 ao 12. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Senhor, que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. A identificação de Paulo aí, a respeito daqueles crentes, é muito significativa para nós. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja de Colossos, tanto pelo conteúdo desse capítulo 1 quanto do capítulo 4. Ele diz que ouviu falar da fé que aqueles irmãos tinham em Cristo Jesus, bem como sobre o papel significativo que esse Epáfras teve ali na comunidade. É muito provável que Epáfras tenha sido influenciado pelo ministério missionário de Paulo, e pela sua própria cidade ser Colossos, esse Epáfras acabou ali fundando uma igreja. E em algum momento, por causa da prisão de Paulo e, portanto, essa impossibilidade dele visitar ou viajar por tantos lugares pregando o Evangelho, muitas informações chegavam a Paulo na prisão, falando sobre o progresso do Evangelho no mundo. E deve ter chegado por meio de alguém, ou pelo próprio Epáfras, aqui, que esse Evangelho chegou em Colossos e estava produzindo ali uma profunda transformação naquela comunidade, bem como no mundo em torno. E então Paulo escreve esta carta para fortalecer a fé daqueles cristãos, reafirmar alguns pontos fundamentais, como vimos ontem, veremos hoje à noite, sobre a cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, e o desafio que ele, Paulo, como ele fala no capítulo 4, o desafio que ele tinha diante de Deus de ter grandes oportunidades ou novas oportunidades de pregar esse Evangelho. E Paulo, embora não conhecendo aqueles crentes, olha como Paulo os identifica no verso 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Como é que Paulo pode falar isso daqueles crentes, sendo que ele não os conhecia? Pelo conteúdo do verso 3 aí em diante, nós vemos que o testemunho deles, a vivência deles do Evangelho, era tão significativa, era tão profunda e era tão ampla, que o mundo do entorno, as cidades no entorno ali de Colossos, podia testemunhar ou visualizar na vida daqueles indivíduos a salvação em Jesus. Então, nesse grande parágrafo aqui de Paulo, ele tanto fala quem são esses crentes, a qualidade da vida deles em Cristo Jesus, bem como o em que consiste um evangelho visível, notório por pessoas que não conhecem pessoalmente aqueles cristãos. A identidade desses indivíduos, verso 2, santos e fiéis irmãos em Cristo.
Olha o verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo, do amor que tendes para com todos os santos. Capítulo 1, verso 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Capítulo 1, verso 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Capítulo 3, verso 12. 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O conceito de santidade na Bíblia, desde o Antigo Testamento, passa por duas ideias principais. Primeiro é uma separação de algo ou alguém para um determinado uso exclusivo. Você separa ou você consagra alguém ou alguma coisa, e poderia ser no Antigo Testamento um objeto, ou mesmo um animal ou uma pessoa, para o serviço exclusivo de Deus. Então há um aspecto de utilidade ou de funcionalidade no conceito de santidade ao longo da Escritura. É por isso que nós somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Porque uma vez tendo nos transportado, nós agora somos de propriedade exclusiva do Senhor, porque Ele nos liberta do nosso antigo Senhor e nos faz agora servos dEle. E é interessante que o conceito de liberdade na Bíblia não é um passe livre para fazer o que você quer da sua vida. A liberdade cristã não consiste em te dar o direito de fazer da sua vida, dos seus pensamentos, dos membros do seu corpo, o que você bem entende. Tem até muitas músicas evangélicas que falam sobre a liberdade cristã. E algumas delas com uma teologia muito equivocada. Por exemplo, eu sou livre para pular, livre para correr, livre para amar. Deixa eu te dizer, você não precisa de Jesus para correr. Você não precisa de Jesus para pular. Mas sem Jesus você nunca poderá ser servo de Deus. Sem Jesus você nunca poderá ser livre do pecado. Então essa liberdade que nós ganhamos em Cristo, expressa numa vida santa, quer dizer que nós fomos separados do império das trevas para pertencermos a Cristo. É por isso que então lá em Romanos capítulo 6, Paulo dirá, não submetam os vossos membros como escravos, como servos do pecado, porque vocês já foram libertos do pecado. Submetam, ofereçam, consagrem, entreguem os vossos membros, e ali é membros físicos, membros do corpo, como instrumentos da justiça que produz a santidade em Cristo Jesus. Então, nessas muitas ocorrências da palavra santos, em Colossenses, dá a ideia desses indivíduos que foram separados por Deus para o uso exclusivo de Deus. Eles têm um novo Senhor. E o segundo sentido dessa palavra santos ou santidade é uma separação do pecado. Em dois aspectos. Vai tentando ramificar aí na sua mente. Palavra santos, dois sentidos. Primeiro deles, consagração de algo a alguém. Segundo sentido, um apartamento do pecado. Uma libertação da maldade ou do pecado. E nesse sentido de libertação do pecado, existem dois aspectos envolvidos nessa santidade. A primeira delas é um aspecto que eu quero chamar de posicional. Um determinado status ou realidade que já temos em Cristo, independente das nossas ações, independente das nossas atitudes. Por causa da obra substitutiva de Cristo, nós fomos feitos santos. É por isso que nós não estamos mais condenados. É por isso que não importa o pecado que venhamos a cometer, nem por isso voltaremos para o inferno, porque pelo sacrifício suficiente de Cristo, nossos pecados foram de uma vez por todas perdoados. Pecados passados, presentes e futuros. Não há nada que façamos que nos separe do amor de Cristo, porque Ele nos colocou numa posição, num status, numa realidade imexível de santidade. Ok? É por isso que frequentemente Paulo começa as cartas, como Efésios, Filipenses, Colossenses e tantas outras, falando sobre os santos que se encontram em tal local.
Essa ideia de santidade posicional retrata o nosso pertencimento a Deus, retrata a nossa comunhão, a nossa união com Deus por meio de Cristo Jesus. E ninguém nos remove dessa posição. Mas há um aspecto vivencial. Há um aspecto rotineiro desta santidade que nós conhecemos como processo de santificação, que Paulo falará muito sobre esse processo no capítulo 3, quando ele fala: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, buscai as coisas do alto, onde Cristo está, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É aquele aspecto do cultivo da nossa santidade, dia após dia, em que pela mortificação do pecado, nossas mentes vão sendo transformadas, o velho homem vai sendo sufocado e o novo homem vai sendo frutificado nas nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Então esse é o conceito de santos em Colossenses. E é por isso que Paulo, embora não os conhecendo, Paulo tinha certeza de algumas realidades na vida daqueles crentes, por causa da realidade que todos nós temos em Jesus. Você não é santo porque você tem atitudes santas. Preste atenção que a sua santidade não é a soma dos seus atos santos, mas por causa da completude da obra de Cristo em seu favor. A obra dele nos basta. Ele nos fez santos, Ele nos apartou do pecado, Ele nos apartou do inferno, Ele nos apartou da condenação eterna. Somos santos porque Ele nos fez santos. E se agora podemos ter atos de santidade, isso só é possível por causa da obra dele em nossas vidas. Então preste atenção que a salvação é pela graça, tanto quanto a santificação. Porque a graça que salva é a mesma que santifica e sustenta. Cuidado para não achar que você é salvo pela graça, mas são suas obras santas que te mantêm salvos. Te mantém salvo, de forma alguma. Por isso que Paulo fala aos santos e fiéis amados em Cristo, aqueles que estão seguros na sua santidade em Jesus, embora tenham o desafio de viver essa santidade dia após dia. Esses crentes também são fiéis irmãos em Cristo. Daqui a pouco eu já trabalho um pouquinho mais o conceito de fé, que é um conceito bem fundamental aqui em Colossenses. Mas a ideia de fiéis são pessoas resolutas ou firmes nas suas convicções e que, portanto, nada nem ninguém as abala. Há um comprometimento inegociável desses indivíduos com Cristo. E você deve se lembrar que num primeiro momento, o cristianismo ali do primeiro século, ele é quase confundido com o próprio judaísmo. Porque muitos desses judeus que foram salvos, alguns deles continuavam até se reunindo no templo ou em alguma sinagoga, como Tiago fala, porque eles não tinham ainda um grupo separado, uma localidade toda própria. Mas à medida em que o cristianismo ele começa a se distanciar do politeísmo da religiosidade romana, bem como do judaísmo do Antigo Testamento, esses cristãos começam a ser perseguidos. Esses cristãos começam a sofrer todo tipo de privação, tentação, provocação por causa da sua fé em Jesus. E era justamente em meio a essas pressões, ou em meio aos ataques de heresias, que tentavam entrar sorrateiramente, infiltradamente na igreja, buscando perverter a fé cristã, que a fidelidade desses crentes seria testada. A palavra fé, no Novo Testamento, é a mesma palavra que traduz fé, bem como fidelidade. Porque a fidelidade nada mais é do que a expressão prática ou vivencial da nossa fé em Cristo Jesus. Não aquela fé etérea, aquela fé que eu falo que acontece só na espiritosfera, né? Que a pessoa diz crer em Jesus e aquilo não muda suas atitudes, não muda sua conduta. Essa não é a fé dos colossenses. A fé que esses indivíduos têm em Jesus os leva a ter uma postura de fidelidade ao Senhor no meio do mundo. Em meio a um mundo perverso, em meio a um compromisso, em meio a um mundo corrompido pelo pecado. É por isso que Paulo de início os chama de santos e fiéis irmãos em Cristo.
estão em Colossos, mas estão fundamentados em Jesus. Estão numa determinada localidade, mas suas vidas têm significado no seu Senhor, Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Essa é aquela saudação inicial muito comum em Paulo, né? Em que ele louva a Deus pela obra do Senhor na vida dos crentes, tanto quanto deseja a eles graça, paz, e eventualmente ele coloca também amor. Preste atenção que graça vai muito além de favor imerecido, tá bom? Tristemente, alguns teólogos ao longo da história reduziram o conceito de graça simplesmente a uma frase: favor imerecido. Não estou dizendo que não seja um favor imerecido, mas o conceito bíblico de graça vai muito além de favor imerecido. Porque esse conceito de favor imerecido parece Deus nos dando algo ou fazendo algo por nós. Mas não é apenas isso. Porque aquela graça que salva, que é a mesma que santifica e sustenta, é também uma habilitação ou uma capacitação sobrenatural de Deus para nos fazer perseguir e realizar tudo o que Ele tem intencionado para nós em Cristo. Não é apenas Deus nos dando algo ou fazendo algo em nosso lugar, mas nos capacitando para ser, ter e fazer o que sem a graça nunca seríamos, teríamos e faríamos. Isso é graça. É uma capacitação de Deus aos seus filhos para que por meio dos recursos que Deus deu, eles tenham condições de viver essa vida agradável ao Senhor, que aliás é a oração de Paulo no verso 9 ao verso 12, e já chegaremos lá. É por isso que Paulo deseja a graça de Deus, que toda essa potencialidade que Deus nos deu em Cristo seja efetivada, realizada na vida de cada um desses crentes. É uma mesma graça que está acessível a nós, para que tenhamos condições de viver ou de praticar o que Deus espera de nós, queridos. Embora a obra da santificação também seja a expressão da graça, Deus nos deu todos os recursos necessários para perseguirmos, praticarmos, vivenciarmos essa santidade. Isso é bondade do Senhor, isso é graça de Deus. E ele também fala da paz. Paz não no sentido de apenas ausência de conflitos ou dificuldades. Essa nem é tanto a preocupação de Paulo, ausência de conflitos. Mas paz, conforme aquele conceito lá de Romanos capítulo 5, em que Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A certeza do livre acesso a Deus, da quitação do nosso débito, onde temos a tranquilidade de nos achegarmos a Ele, na certeza de que não seremos reprovados por Ele. Então, em alguma medida, a expressão prática da paz é o nosso livre acesso a Deus em oração, o livre acesso a Deus em levar para Ele as nossas dificuldades, as nossas tentações. Não é simplesmente a ausência de conflitos, nem é a preocupação primordial de Paulo, mas é uma total tranquilidade de uma vida muito bem estabelecida com Deus. E aí então, verso 3 em diante ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Essas três palavrinhas que nós vemos frequentemente sendo usadas por Paulo e também por Pedro e o autor de Hebreus, são chamadas de virtudes teológicas da piedade cristã, ou virtudes teologais: fé, esperança e amor. Isso é o que retrata basicamente a nossa vida de intimidade com Deus. Mas não só a nossa vida de intimidade com Deus, quanto à expressão dessa intimidade no mundo, na história. O que eu quero dizer por piedade cristã? Tito capítulo 2, verso 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, de tal forma a nos levar a renegar a impiedade, a injustiça, a promiscuidade do tempo presente e a nos educar numa vida piedosa, numa vida santa, numa vida justa. O termo piedade no Novo Testamento é o que dá origem inclusive ao nome que nós usamos em português, Eusébio.
eusebeia é o termo grego, que significa uma vida de reverência, temor ou respeito para com Deus. A palavra eusebeia, ela tem a seguinte ideia: piedade não é o que você faz para Deus, mas como você vive com Ele. Piedade é um santo e reverente temor que te leva a se prostrar diante de Deus na consciência de que Ele é Deus e tem autoridade final sobre a vida dos seus servos. Então, quando você entende isso, quem Ele é e o que Ele fez por você em Jesus, como é que você expressa essa submissão a Ele? Pela fé, pela esperança e pelo amor. Por isso que são conceitos ou virtudes teológicas. Porque são as maneiras básicas ou fundamentais ou cardeais pelas quais nós devemos viver diante de Deus e com Deus. Então deixe-me passar rapidinho por cada uma delas, inclusive como Pedro constrói a ideia delas, ou Paulo constrói a ideia delas em Colossenses. Capítulo 1, verso 2, fala aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Capítulo 1, verso 4, da vossa fé em Cristo Jesus. Capítulo 1, verso 23, permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Capítulo 2, verso 5, firmeza da vossa fé em Cristo. Capítulo 2, verso 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé. Capítulo 2, verso 12, ressuscitados mediante a fé, falando sobre nós, no poder de Deus. Além disso, Paulo fala no capítulo 1, verso 7, capítulo 4, verso 7 e 9, sobre pessoas fiéis a Deus. Pessoas que são fiéis ao Senhor. Agora, o que quer dizer fé? Há muita confusão, sobretudo entre cristãos, do em que consiste a fé. Para muitos, fé é quase pensamento positivo, ou acreditar muito em algo. Não, você tem que orar com fé, crendo que Deus vai fazer. Não, você já escutei de alguns, né? Você tem que mentalizar algo pronto, realizado, respondido, e então você ora visualizando a resposta. Isso é tipo pensamento positivo, pessoal. Não tem nada a ver com fé. Tem gente que tem fé na fé. Como? Ele acredita que se ele acreditar, ele vai conseguir. Eu acredito que se eu tiver fé, eu vou conseguir. Isso não é fé, isso é credulidade. Isso é pensamento positivo. Isso não é fé. Primeira questão para nós. Fé, ao longo de toda a Bíblia, tem dois únicos objetos válidos. Ponto final. A divindade e a palavra de Deus. É por isso que você não tem fé em circunstâncias. É por isso que você não tem fé em pessoas. Exemplo, você não tem fé que você passará num concurso. Essa fé está errada. Você não tem fé que você passa num concurso ou que você vai tirar uma excelente nota amanhã no Enem. Você não tem fé, porque você não é que você não vai tirar uma boa nota, mas é que ter fé na boa nota é uma fé vazia, é uma fé infundada. Você não tem fé de que vai ser curado. Ok? Como é que seria a fé correta? Você tem fé em Deus que tem poder para curar. Porque caso Ele não cure, nem por isso Ele deixará de ser o seu porto seguro. Nem por isso Ele deixará de ser aquele em quem você exerce a sua confiança. Você não tem fé que vai conseguir o emprego dos sonhos. Você tem fé em Deus, que proverá a você boas oportunidades ou oportunidades para o seu trabalho e a provisão financeira da sua vida, mesmo que não seja o trabalho dos seus sonhos. Por que está cheio de ex-evangélico? Cheio de gente frustrada com Deus? Porque colocou a sua fé em coisas, pessoas e circunstâncias, e nada disso é imutável. Nada disso é verdadeiro em si mesmo, porque só Deus é a verdade. Então nós não temos fé nessas coisas. Nós temos fé em Cristo.
Nós temos fé em Deus. Nós temos fé na verdade do Evangelho, que são os únicos objetos válidos da nossa fé. Segundo conceito errado de fé. Muitos acreditam, e peço que todos olhem aqui para mim, que fé é alguma coisa que você, para experimentá-la, você tem que dar um passo de fé. Já escutou isso? Já disse isso? Olha, você tem que dar um passo de fé. Pergunta, e o antes? Você fez com base em quê? Por que a fé só é testada ou expressa quando estamos diante do que não sabemos o que fazer? Ou quando estamos diante de uma bifurcação dentre opções e temos que optar por uma delas? Como se até aquele momento não tivéssemos que ter tido fé. Esse é um problema para muitos, onde a fé é uma ação isolada na vida cristã. Fé é um conceito ou alguma prática que eu lanço mão quando eu não sei o que fazer. Como se durante todo momento que eu sei o que fazer, eu não precisasse da fé. Eu confiasse simplesmente nas minhas próprias habilidades. Está totalmente errado, pessoal. Em Cristo, Deus não nos chamou para um passo de fé. Ele nos chamou para uma jornada de fé. Como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, visto que nós andamos por fé. E a palavra andar ali, que é usada em tantos outros contextos, é viver a vida de fé. Deus nos chamou para toda uma caminhada, uma jornada, uma vida de fé, não simplesmente passos. É por isso que aqueles indivíduos, eles permaneciam na fé, alicerçados e firmes. Eles estavam radicados, edificados e confirmados na fé. E a fé deles era firme em Cristo Jesus. Porque quando a fé é algo em que simplesmente manifesta-se por meio de um passo, diante da maior dificuldade, você com certeza chutará o teu cristianismo para fora. Isso não faz sentido, galera. Deus nos chamou para uma vida de fé. Agora deixa eu usar 3 palavrinhas que o Novo Testamento nos dá para definirmos fé. Primeiro, crença. Ter fé é crer. Crer em Deus, na palavra de Deus, na veracidade dessas informações, na veracidade da pessoa de Deus e da sua obra. É você crer, é você acreditar. Segundo, é confiança. Você confiar na suficiência de Deus e de sua palavra. Confiança que implica independência. Você não apenas tem a informação verdadeira, quanto a sua vida está montada naquela verdade fundamental. Você não apenas professa um determinado conceito, quanto a tua vida é moldada por aquele conceito. É por isso que é possível você ter informações verdadeiras, nem por isso viver uma vida de fé. Ok? É muito possível que hoje nós tenhamos muitos crentes, muitas pessoas nas igrejas, muitos jovens, que afirmam a verdade do Evangelho, sem, contudo, confiarem na suficiência do Evangelho. São duas coisas muito diferentes. Porque até o diabo crê na verdade. Ele sabe da verdade. E o pior, Tiago diz que eles tremem. Ok? Então, ter uma informação verdadeira não é suficiente. Porque fé implica em confiança, em montar ou depositar ou construir toda a sua vida com base naquela verdade. Terceira palavrinha para definirmos fé. Compromisso, que é sinônimo de fidelidade. Aliás, como eu disse, o termo grego pistis ou pistos pode ser traduzido por fé ou fidelidade. Crença, confiança, implica em compromisso, galera. Realmente, não perdemos a nossa salvação. Mas essa salvação precisa ser colocada em prática. Ela precisa ser demonstrada em atos, em palavras, em comportamentos, de tal forma que esse evangelho seja visível, como foi aqui na vida dos colossenses, por todo o mundo, por meio de Epáfras.
É uma fé que implica, ou é uma credulidade que implica no nosso compromisso com Cristo Jesus. Onde então, quando Paulo chega no capítulo 3 e fala: fazei, pois, morrer vossa natureza terrena, isso é nada mais do que a resposta que nós temos à tão grande salvação que Deus nos deu. Pessoal, a nossa santidade não é um favor para Deus, não. É simplesmente demonstrar que a gente entendeu o que Ele já fez por nós em Jesus. Esse é o meu compromisso com Ele, não é um favor para Deus. Não é nem um favor para nós mesmos, essa não é a questão. É a demonstração do meu compromisso, da minha fidelidade ao Senhor, por causa de tudo que Ele fez por mim. Esta fé é o fundamento da vida dos colossenses. Volte lá para o verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Da crença, da confiança, do compromisso de vocês em Cristo. Uma fé que tem se tornado notória ou conhecida ao redor de todo o mundo. Mas nós ouvimos também do amor que vocês têm para com todos os santos. Olha que interessante como Paulo constrói a ideia de amor ao longo de Colossenses. Capítulo 1, verso 4, o amor que tendes para com todos os santos. Capítulo 1, verso 8, o amor no Espírito. 1,13, reino do Filho do seu amor. 2,2, vinculado juntamente em amor. Capítulo 3, verso 12, eleitos de Deus, santos e amados. Capítulo 3, verso 14, amor, que é o vínculo da perfeição. Antes de tudo esteja o amor entre vós, que é o vínculo da perfeição. 3,19, maridos, amai vossa esposa. Fora o capítulo 1, verso 7, capítulo 4, versos 7, 9 e 14, quando ele fala sobre pessoas amadas. Por que o amor é uma das virtudes fundamentais da piedade cristã? Porque o amor é a demonstração de uns para com os outros, daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Amanhã pela manhã eu trabalharei o capítulo 3, onde Paulo fala sobre perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. O que é amor na prática? É quando eu perdoo porque eu fui perdoado. É quando eu sou bondoso porque a graça de Deus foi bondosa para comigo. É quando eu sirvo aos meus irmãos em Cristo porque Cristo me serviu na cruz. Lembra do que Jesus fala? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. A obra de Cristo na cruz é a expressão máxima do serviço da divindade a nós. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que esse Cristo assumiu a forma de servo, morrendo na cruz em nosso favor. Então por que o amor é uma virtude fundamental da piedade cristã? Porque nós demonstramos aos irmãos tudo aquilo que já experimentamos plenamente de Deus através de Cristo Jesus. Não é à toa, nem por acaso, que Jesus vai dizer lá em João, capítulo 17, capítulo 13, nisto o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu vou economizar um pouquinho hoje, porque amanhã pela manhã eu vou desenvolver muito mais essa questão da mutualidade cristã. Normalmente, dois são os objetos válidos do amor na vida cristã. Deus, sua palavra, e uns aos outros. João vai dizer, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama seu irmão a quem você vê? Pessoal, eu não tenho dúvidas que um dos maiores impactos que nós, como cristãos, podemos causar no mundo seja através do amor de uns para com os outros. Um mundo cético quanto ao amor. Um mundo incrédulo com respeito ao viver um a vida do outro. Um mundo incrédulo de que pessoas possam genuinamente se amar sem interesses ou segundo as intenções. Mas Paulo avalia e testemunha a qualidade da vida cristã daqueles indivíduos, quando ele diz do amor que vocês têm para com todos os santos. A verdade, o cristianismo,
ele cresceu de uma forma impressionante e exponencial no primeiro século, causando estarrecimento até mesmo entre os ímpios, por causa do amor que aqueles crentes tinham de uns para com os outros. Lembra da ceia do Senhor? No primeiro século, início do segundo século, a celebração da ceia era chamada de festa do amor, festa ágape, onde aqueles irmãos demonstravam o seu amor a Deus e o seu amor de uns para com os outros. Isso é fundamental para a nossa vida cristã, pessoal. O problema é que, como eu disse no início, aquela visão exclusivista, voltada para si mesma, nos impede de sair do nosso mundinho e nos envolvermos com o mundinho do outro. Curtimos ali o nosso mundinho de Pequeno Príncipe e não estamos nem aí com aquilo que está acontecendo com a vida do outro. Mas deixa eu pular aqui, porque senão amanhã não tem por que a gente vir aqui. Verso 5, terceira virtude. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Primeira questão interessante aqui para nós é esse início do verso 5. Por causa da esperança. Deixa eu tentar pensar aqui numa forma meio bumerangue. Por causa de algo lá na frente, é que as vidas são moldadas no presente. Essa é a ideia de Paulo. Por causa de algo que está prometido e é real para vocês, lá na eternidade futura, é que as vidas de vocês são transformadas, ou vivenciam, ou explicitam visivelmente esse evangelho no tempo presente. São os valores da eternidade moldando a mentalidade presente. Onde, pessoal, não tem espaço para carpe diem não, tá bom? Cansei de ver Facebook, Twitter, Instagram de crente, ou tatuado no braço, ou com adesivo, carpe diem. Carpe diem nada. Porque carpe diem é aproveite o dia, porque você não conhece o amanhã. Isso é um poema de Horácio, poeta romano do século I a.C., que diz exatamente isso. Aproveite ao máximo o teu dia, porque você não sabe do amanhã. Isso não é cristianismo, pessoal. Há uma esperança que nos está preservada em Cristo lá na frente. E são justamente os valores eternos que devem moldar nossa mentalidade, relacionamento, atividades, palavras, tudo no tempo presente. É carpe eterno. Melhor, né? Os valores da eternidade moldando a nossa mentalidade presente. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Agora também deixa eu dizer um pouquinho sobre esperança. Ela não é a última que morre, tá bom? Não faz sentido nenhum, em termos teológicos, nenhum, essa ideia de a esperança é a última que morre. Sabe por quê? Porque a esperança, ela lida com conteúdos pós-morte. Ela não passa pela morte. Ela não experimenta a morte. Mas ela lida com conceitos que transcendem a morte, que estão além da nossa visão. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, 24 e 25. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Porque como pode alguém esperar algo que vê? Entendeu por que a esperança não pode ser a última que morre? Porque se você consegue vislumbrar o fim dela, o ponto final, ela não é esperança, porque você conseguiu controlar as variáveis que te farão experimentar o conteúdo da esperança. Isso não faz sentido nenhum. O que quer dizer que na esperança fomos salvos? O que quer dizer essa esperança que nos está preservada? Aquilo que Deus prometeu para nós em Cristo, mesmo que não vejamos, é tão real que nós um dia experimentaremos, mesmo que não controlemos as variáveis até lá. Isso lida com lá na frente, pessoal, não com as coisas que nós vemos aqui. Você entendeu por que é que Paulo fala que nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que cremos? Não pelo que apalpamos, mas pelo que esperamos? Porque se sua vida cristã é controladinha com as coisas que estão à sua volta, você não tem dependência, você não tem esperança. Você não aguarda aquele mundo de coisas que está além e à parte de você, em que Deus é o único garantidor delas.
É por isso que a nossa esperança está lá na frente, em Cristo Jesus, e preservada por Ele mesmo. Como é que Paulo lida com o conceito de esperança aí em Colossenses? Capítulo 1, verso 5. Esperança que vos está preservada nos céus. Capítulo 1, verso 23. Esperança do Evangelho. E capítulo 1, verso 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Se teu propósito último, enquanto vivo neste mundo, é alcançar alguma coisa que não tenha valor eterno, cuidado para não chegar no fim da sua vida cantando aquela música epitáfio. Devia ter amado mais, feito mais isso, feito mais aquilo e tantas outras coisas. Isso é uma desgraça essa música, mas ela é bem verdadeira. Pessoas sem esperança vivem apenas o hoje pelo hoje e se arrependem ao chegarem ao fim da vida e descobrirem que a vida é muito além do hoje. Muito além do hoje. Por isso que Paulo está dizendo, por causa da esperança que vos está preservada. Pessoal, por que é que nós mantemos a nossa santidade no presente? Porque um dia Cristo voltará e Ele se encontrará com a sua noiva, pela qual Ele deu seu próprio sangue para purificá-la e apresentar diante de si sem mancha, ruga ou mácula alguma. A nossa santidade não é só porque a gente não quer ser pego em pecado, não. A nossa santidade não é só porque aqui se fez, aqui se paga, porque nem essa é a perspectiva bíblica. A nossa santidade é por causa da apresentação de uma noiva santa para o seu noivo no futuro. Lá na frente, moldando aqui. Um dia prestaremos contas ao Senhor de tudo aquilo que fizemos no corpo. 2 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 3, Romanos capítulo 14, um dia prestaremos contas, demonstrando a legitimidade ou não que fizemos da nossa vida no tempo presente. Por causa da consciência de que um dia estaremos diante do justo juiz, não para julgamento eterno, mas para a declaração da nossa justiça em Cristo, mas em alguma medida prestaremos contas. A certeza de que um dia estaremos diante dele nos leva a aproveitar todas as oportunidades da forma mais sábia possível, porque como diz Paulo em Efésios 5, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A certeza de que um dia prestaremos contas a Deus da nossa vida deve nos levar a aproveitar cada oportunidade no tempo presente. Isso é esperança na prática. É a certeza de que tudo que a Bíblia nos diz sobre o futuro certamente acontecerá e que, portanto, a minha vida no tempo presente deve ser moldada por essa santa esperança. Essas são as virtudes fundamentais da piedade cristã. Mas há um outro elemento aqui bastante interessante nesse parágrafo, que é o que eu chamei de evangelho visível. Visível em 3 âmbitos ou por meio de 3 grupos. Os crentes de Colossos, ao redor de todo mundo e por meio de Epáfras. E preste atenção que com isso eu também quero questionar aquela frase: pregue o evangelho, se precisar, use palavras. Isso também não faz sentido nenhum, teologicamente nenhum. Pregue o evangelho, torne o evangelho visível com as suas atitudes, mas também com suas palavras. Não é um ou outro. Como é que aqueles crentes demonstravam esse evangelho? Verso 2, aos santos e fiéis irmãos que se encontram em Colossos. Verso 3, damos sempre graças ao nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aqueles indivíduos demonstravam com suas vidas, aqueles cristãos de Colossos viviam o Evangelho
nos seus muitos aspectos, nas muitas áreas de suas vidas, a tal ponto de serem reconhecidos por Paulo à distância pela legitimidade do seu cristianismo. É o evangelho colocado em prática. Não é aquele evangelho que só é celebrado na porta de dentro da igreja para cá. Um cristianismo que só faz sentido dentro da igreja. Sejamos sinceros, pessoal. Quanto tempo a gente passa aqui dentro? Na semana? 6 horas? 5 horas no máximo? Talvez um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Quanto tempo você vive no restante da sua vida, nas demais áreas, fora daqui? Mas por que nós achamos que nós adoramos a Deus aqui dentro apenas? Que nós celebramos a salvação em Jesus apenas aqui dentro? Lembra que eu falei no início? É muito gostoso estar entre nós? Esse evangelho que só se preocupa aqui dentro? Não, é no viver da vida diária, no abrir da nossa boca, como Paulo fala, olha lá no capítulo 4, versículo 2 ao versículo 6. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Entendeu por que essa ideia de pregue o evangelho, se precisar, use palavras, não faz sentido? Porque uma caminha com a outra. A vivência e a verbalização da fé. O praticar e o comunicar. O fazer e o falar. E essa era a preocupação de Paulo ali com aqueles cristãos, onde eles já estavam demonstrando isso na prática. E Paulo rogava a Deus que eles tivessem muitas e muitas oportunidades, aproveitando cada uma delas para falar de Cristo. É o evangelho visível, pessoal. Não apenas celebrado aqui dentro, mas vivido e comunicado também lá fora, no teu trabalho. Claro que no chegando, como eu falei, você tem que tomar cuidado. Mas você não deve se livrar da responsabilidade que Deus te deu de brilhar a luz de Cristo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Deus não te fez luz em Cristo para ser colocada embaixo de uma mesa, como Jesus diz lá em Mateus 5. Mas como Paulo fala em Filipenses 2, verso 14, 15 e 16. Deus nos colocou como luzeiros do universo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós resplandecemos, estendendo, oferecendo a palavra da vida a essas pessoas. É responsabilidade desta geração, da minha e da sua, comunicar Cristo Jesus a esta geração. A geração passada não pode fazer isso, porque já foi. A geração futura não pode fazer isso, porque nem surgiu. É nossa responsabilidade, nesta geração, tornar o evangelho visível às pessoas que estão à nossa volta. E aqueles colossenses fizeram isso. E esse evangelho, ele era visível por todo mundo. Olha o verso 6, o início. Que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Obviamente, aqui todo mundo, é todo mundo conhecido ali de então, não é cada canto do mundo, ou cada indivíduo do mundo, é um tipo de uma hipérbole, né? Como nós dizemos. Não, está todo mundo dizendo. O que é esse todo mundo? Há uma representatividade muito significativa, imensa de pessoas. É uma generalização, como Paulo faz aqui. Todo mundo conhecido, por onde esse evangelho, os confins da terra, lá de Atos. Neste mundo todo, o evangelho está frutificando. O evangelho está crescendo. Assim
como entre vós. Cuidado para não terceirizar missões e evangelismo apenas para o outro lado do mundo e se esquecer do outro lado da rua, tá bom? Cuidado para não terceirizar missões a uma tribo distante e se esquecer da mesa ao lado onde você trabalha. Todo mundo é do outro lado do mundo, mas é do outro lado da rua. É numa tribo lá longe, mas é na mesa ao lado. É com secularizados da Inglaterra, mas é com o seu colega de universidade com o qual você faz trabalho ou pesquisa. Esse evangelho visível, manifesto, frutificando, crescendo por todo o mundo. Por meio de quem? Da igreja. Como Paulo fala, Efésios capítulo 3, verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Deus decidiu, queridos, de por meio da igreja tornar esse evangelho conhecido mundo afora, seja em Jerusalém, Judeia, Samaria ou confins da terra. E por fim, um evangelho visível por meio de Epáfras. Olha o verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Aquele indivíduo chamado Epáfras, preste atenção como Paulo o qualifica, amado conservo. A ideia aqui de conservo é alguém que coopera no ministério de Paulo, ou cooperava com o ministério de Paulo. Era alguém disposto da sua vida, dos seus recursos, do que ele tinha para cooperar com o ministério de Paulo pregando o evangelho. Lembre-se, quantas vezes Paulo ficou preso? Por quanto tempo ele ficou impossibilitado de pregar? Na perspectiva dos filipenses, isso era quase o fim do mundo. Porque se Paulo prega e viaja o mundo, pessoas são salvas. Paulo agora está preso e o evangelho não é pregado. Mas aí se Paulo vai dizer, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Porque Deus tem usado outras pessoas, esses meus conservos, pregando o evangelho. Não terceirize a evangelização. Não terceirize a pregação da palavra àquelas figuras mais proeminentes. Porque me parece que são esses milhares ou milhões de conservos que estão levando o evangelho mundo afora. É mais fácil pagar para alguém fazer nos substituindo do que assumir a responsabilidade de que Deus quer te usar individualmente na instrução e fundamentação da fé de outras pessoas. Seja pelo discipulado, seja pelo aconselhamento, seja pelo evangelismo, seja pelo ensino, seja lá pelo que for, que Deus levante mais Epáfras. Quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. É alguém que entendeu que antes de servir pessoas, serve a Cristo. Antes de estar diante de gente, está diante do seu Senhor. E que por entender quem ele é em Cristo, a responsabilidade que tem diante de Cristo, ele serve pessoas. Isso é o evangelho, queridos. Visto e vivido por indivíduos que estão se dispondo a comunicar esse evangelho a tantas pessoas em muitos lugares. Em Colossenses 1, 28 e 29, Paulo vai falar que o trabalho dele, e ele labuta, ele se afadiga, e o termo grego ali é eu agonizo, eu me extenuo até apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Sabe quem é todo ali? É criança, é jovem, é adolescente, é adulto, é terceira idade, é crente, é incrédulo, é do outro lado da rua, é do outro lado do mundo. Toda pessoa. Isso não é responsabilidade só de pastor e missionário, não. Isso é responsabilidade de todo crente que entendeu quem é em Jesus e tomou a postura de tornar esse evangelho visível
palpável, conhecido por todas as pessoas. E então vem a oração de Paulo, com isso eu termino. Capítulo 1, verso 9. Por esta razão, razão qual? Da informação que chegou a mim, da qualidade da vida cristã de vocês e do testemunho notório por todo o mundo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir, e aí vem o conteúdo da oração, que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Eu quero te incentivar seriamente a, pelos próximos dias, fazer essa oração por você. Sabe, além daquelas orações do trabalho, saúde, família? Os 3 principais temas das nossas orações. Trabalho, você pode colocar estudo. Orar pela qualidade da nossa vida espiritual. Orar pela frutificação das nossas vidas nas vidas de outras pessoas. Essa é a ideia de frutificando em toda boa obra. Orar para que Deus nos dê um viver digno, um viver valoroso diante dele no mundo perverso. Que Deus proteja a nossa santidade. Que Deus nos ajude a lutar contra o pecado. Que Deus nos dê pleno conhecimento da sua vontade, nos dê entendimento ou discernimento espiritual, percepção divina das coisas. Não achando que elas são simplesmente são fruto dos nossos esforços. Basicamente, que tenhamos a visão de Deus dessas coisas. Que as entendamos, as experimentemos, as pratiquemos segundo Deus as define. Eu te incentivo. Talvez pelos próximos dias, leia essa oração e faça dela sua. E hoje à noite eu trabalho em que consiste essa visão de Deus sobre as coisas. E como essa visão de Deus, que eu quero chamar de cosmovisão, molda cada uma das nossas atitudes, pensamentos e palavras. O que quer dizer esse viver digno diante dele? Ok? Vamos orar e depois eu retorno aqui para o pessoal.